Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Carolina e eu sou mediadora no projeto de mediação museal online pela Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional. Estamos aqui agora nesse espaço conferindo a exposição virtual do Museu Nacional, através do Google Arts and Culture. Aqui vemos a sala de exposição da paleontologia. E à frente, um grande painel colorido mostrando a linha do tempo geológica, onde podemos aprender um pouco sobre a história da vida na Terra. Além dos nomes de períodos e eras geológicas, estão presentes também as silhuetas de diversos organismos, aqui em branco. Estamos aqui para conversar um pouco sobre as abelhas e a sua forte relação com as plantas que nós chamamos de angiospermas, ou seja, aquelas plantas que se reproduzem através de flores. Primeiro, nós vamos dar um zoom aqui no Cretáceo, a época em que surgem as primeiras angiospermas. Bom, os fósseis mais antigos de angiospermas datam de 135 milhões de anos atrás. Acredita-se atualmente que há cerca de 130 milhões de anos foi quando essas plantas com flores tiveram a sua grande diversificação, alterando assim todo o espaço ao seu redor e estabelecendo interações com outros organismos. Essas plantas se reproduzem através do processo de polinização, ou seja, a transferência de pólen entre uma flor e outra. Esse transporte do pólen pode ocorrer através do vento, por exemplo, mas acontece principalmente pela ação de animais que cumprem o papel de polinizadores. A maioria desses polinizadores são os insetos, como é o caso das abelhas, moscas, borboletas, besouros, mas também existem animais vertebrados que atuam dessa forma, como é o caso de algumas aves, morcegos, entre outros. Mas entre tantos animais que atuam como polinizadores, o que as abelhas têm de especial? Bom, acredita-se atualmente que as primeiras abelhas surgiram um pouco depois da diversificação das angiospermas, as plantas com flores. E assim, as abelhas teriam surgido há cerca de 120 milhões de anos. O fóssil mais antigo conhecido até hoje é uma abelha preservada em âmbar, que data de 100 milhões de anos atrás. Agora, nós estamos virtualmente na sala de exposição dos artrópodes. Aqui, nós podemos ver, nessa seção, muitos insetos e as suas mais variadas características. Insetos e outros animais que cumprem o papel de polinizadores costumam ser atraídos pelo néctar, uma substância açucarada presente em muitas flores. E esse néctar é como uma recompensa para atrair os animais até as flores. Ao coletar o néctar, esses animais acabam levando também os grãos de pólen aderidos em seu corpo. E logo, esses grãos de pólen são levados até outras flores. As abelhas, por outro lado, não só visitam as flores em busca de néctar, mas também precisam coletar o pólen para sua alimentação. Usando combinações de néctar e pólen, ou somente um desses componentes, as abelhas podem produzir a cera, o mel, a geleia real e o própolis, por exemplo. Para fazer tudo isso, as abelhas possuem características no seu corpo que as tornam mais especializadas na coleta do pólen, como, por exemplo, as pernas coletoras, que são um pouco mais dilatadas e cheias de cerdas. Cerdas são esses pelinhos nas abelhas, como podemos ver aqui em algumas delas nessa exposição. Por essa relação tão estreita entre as abelhas e as plantas com flores, dizemos que ocorreu um processo de coevolução, onde a evolução das abelhas e a evolução das angiospermas estão profundamente ligadas, de forma que essa interação entre as duas provocou uma seleção de características cada vez mais especializadas nesses dois grupos de seres vivos. Com esse processo, ao longo do tempo, há muitas plantas com flores atualmente que são totalmente dependentes das abelhas para conseguir a sua polinização, pois só as abelhas têm essas características necessárias para poder acessar o pólen dessas plantas. Por um outro lado, as abelhas também dependem das angiospermas, porque é das flores que esses insetos obtêm alimento e outros nutrientes necessários para a produção de substâncias importantes na colmeia.